aqui, Bica. Gente, como vocês estão vendo, a Bica hoje amanheceu com um recadinho aqui para vocês. Aí, olha lá, tá? Parece que é isso, né? Tudo indica, a Bica trouxe isso de Brasília, né? E também tem aí umas indicações que estão questionando, né? O Supremo está questionando. Aí, a Bica está indicando já. Deixa eu pôr aqui, Bica. Deixa eu pôr aqui. Aí, ela está indicando, né? Que é isso. Tudo leva a crer que o Supremo não vai considerar prisão militar para o Bozo. Tudo leva a crer que o Supremo vai indicar realmente aquilo que o Bozo queria, que era a papuda. Ei, o que você tá fazendo? Ah, que gostoso! Que gostoso, que gostoso. Fugiu. Bem, gente, então, agora já com outra camisa, a Bica tá aí já preparada, vamos retomar, ela já deu o anúncio que tinha que dar, que eu queria, sim, a Bica ela já encomendou pelo Mercado Livre a fraldinha dela para ela poder fazer o programa um pouco mais relaxada, né? Então, eu quero voltar a dizer para vocês o seguinte: parece que não tem mesmo outra saída para o Bozo. O Bolsonaro ele tinha a esperança de ficar numa prisão militar, mas há estão cogitando aí, né, um problema com a prisão militar. Ele foi expulso do exército, né? Outros militares vão perder a patente. Além do mais, tem o próprio Heleno, que muito provavelmente vai de general idolatrado a uma pessoa que também pode receber a expulsão do exército, e tudo indica que vai. Então fica um pouco constrangedor jogar algumas pessoas para um lugar e o Bolsonaro para outro. Além do mais, se cria toda uma entourage no âmbito militar para servi-lo, né? Ele acaba virando um sujeito que vai para um hotel de um lugar onde ele já estava, que ele já esteve. Então, não está pegando bem este tipo de pena, falta a isonomia. Então, há sim, gente, há sim uma legislação mais condizente com Bolsonaro na papuda do que Bolsonaro em regime especial. Eu não sei o que vai acontecer, realmente não sei o que vai acontecer. Mas esta ideia que toda a imprensa tinha, de que Bolsonaro usufruiria de uma prisão quase que domiciliar dentro do exército, parece que está sendo descartada. Tem um outro detalhe ainda. Uma prisão dentro do exército poderia gerar mais caos dentro do exército. Por quê? Porque todo mundo sabe que existe dentro do exército fileiras que compartilham das bobagens do Bolsonaro. As Forças Armadas estão fingindo que estão eliminando essas fileiras, que estão tirando a autonomia dos kids pretos, que as Forças Armadas não têm nada a ver com projetos golpistas, e etc, etc, etc. Mas
Nós sabemos que tudo isso não passa de maquiagem. Por quê? Porque a formação do militar brasileiro está errada. Está errada. Ele tem uma formação fraca e ainda pautada por dois elementos do passado de 64, que é a geopolítica do Golbery, né, e a doutrina de segurança nacional. Por mais que se elimine dos textos estas duas orientações, elas permanecem no Exército como subtextos. Por isso que a gente vem advogando aqui uma total transformação da educação militar. Os militares têm que ter uma compreensão do mundo. Eles precisariam estar lendo aquilo ali, ó, Capitalismo 4.0. Hoje no Brasil, se quisesse fazer alguma coisa boa pelos militares, era fazer eles ler o Capitalismo 4.0. Para ver se eles saem da mentalidade que eles têm, quase que... E eles não são conscientes em relação a isso. Bastou os ricos fazerem um movimento e eles acompanham. O capital comanda a cabeça e o corpo deles sem eles saberem. E eles servem a ordem instituída, que por sua vez é a ordem instituída do capital. Então há uma inversão de valores, né? Ao invés deles protegerem o Estado brasileiro em função da população, eles protegem o Estado brasileiro em função da manutenção da acumulação capitalista. Então todas as horas que eles são chamados para proteger a Constituição, eles fazem uma leitura enviesada da proteção da Constituição. E desta vez, alguns deles voltaram a manifestar este enviesamento de maneira clara, protegendo o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, lá numa cadeia militar, pode começar a gerar um clima não muito bom em relação a algumas fileiras que o tomariam como um herói, não como um preso, mas alguém que tem que ser protegido, sem contar as babaquices que ele inventou, né? De que ele numa prisão, mesmo que fosse militar, ele seria morto. Então, a melhor coisa com o Bolsonaro, gente, é tratá-lo como ele é, uma besta comum, né? Uma besta comum. Vai para Papuda, que é um lugar que ele gosta, ele já fez um vídeo, né? Inclusive, eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês verem que ele não vai para um lugar que ele não gosta. Olha só esse vídeo aqui. Aí, ó, tá aqui, ó. A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Aí, Bica. A Bica, ela sabe dessas coisas, entendeu? Não é, Bica? Dona Bica aqui, ela, né? Sabe, você também sabe. Ele gosta da Papuda. Então, se ele gosta, se ele fica tão alegre em pronunciar o nome da Papuda, né? Por que não, nesse momento difícil da vida dele, não premiá-lo com a Papuda? Vai lá! Outra coisa é essa história dele não querer fazer banheirão onde o Aristides não esteja. Isso também é romantismo babaca, né? Muitos psiquiatras, muitos psicólogos de hoje em dia falam que o romantismo está acabado, que aliás o romantismo é a culpa de todos os males. A gente ser amoroso e ser romântico é uma coisa horrorosa, né? Então por que não seguir estes psicólogos, psiquiatras da atualidade que condenam o romantismo e falar pro Bolsonaro, né? Oh, meu amigo, não seja romântico, você pode ter outros relacionamentos, não precisa ficar com essa coisa
do passado, de Aristides, só Aristides pode jogar o sabonete. Não! Vá conhecendo outras pessoas, se integrando. Vai chegar uma leva nova agora, com essa operação, essa mega operação da polícia, pegando os líderes do PCC, né? Pegou postos de gasolina, que a polícia... né? O PCC tinha postos de gasolina, tinha aplicações na bolsa que garantiam a compra até de um porto o PCC tinha, postos de gasolina, adoidado pelo Brasil todo, infiltração na Faria Lima, para poder fazer o financiamento de tudo isso, e a polícia finalmente, governo Lula, né? O governo Lula botou a polícia finalmente para entrar neste campo, que não é ficar dando tiro em favela. Botou o Ministério da Fazenda para detectar onde é que está o dinheiro. É uma coisa que a gente sempre falava. Aí o Ministério da Fazenda, comandado pelo Haddad, já fez o risco de onde está o dinheiro e já mostrou até que o PCC pressionava vários fazendeiros no sentido de venderem as fazendas para eles. Então eles têm fazenda também. Fazendas, inclusive, que comandam o desmatamento. Então, o Haddad, o Ministério da Fazenda, já deu a contribuição para a polícia, vai pegar todo mundo, vai poder chegar uma leva nova na prisão. Então, o Bolsonaro não vai, né, Bica? Ele não vai ficar com gente que está lá há muito tempo. Não, vai receber sangue novo, ideias novas, vai poder trocar piadas, vai poder se integrar e pode conhecer um novo amor. Pode conhecer alguém que joga um sabonete um pouco mais distante, joga um sabonete, às vezes, rodopiano para ele tentar catar. Coisas lúdicas que ele não teria numa prisão solitária no âmbito militar. Então, a Papuda, tudo indica, ela vai dar um mais sex appeal para o Bolsonaro. Vai até fazer bem para ele, né? Vai até fazer bem. E também há um outro detalhe da Papuda. Se o Eduardinho também for engaiolado, dado os processos que ele está levando, ele pode ir para Papuda, porque para prisão militar ele não vai mesmo, o Eduardinho. Então, fica uma coisa familiar, né? Claro, o Estatuto do Menor proíbe atitudes lascívias de adultos na frente de criança. Então, se o cara vai jogar o sabonete para o papai Bolsonaro, o filhinho, o Eduardinho, não vai ficar assistindo isso. Então, nessas horas, separa. Nessas horas, põe o Eduardinho numa cela sozinho e o papai vai para o banheirão, né? Depois vai o Eduardinho para o banheirão com amiguinhos da mesma idade, né? Dado que o Estatuto do Menor está fazendo essa proteção. Não deixar a adultização do Felca, a adultização nunca atingiu o Felca, né? Ele sempre ficou daquele jeito mesmo. Mas a adultização pode atingir o Eduardo, né? Pensou ele vendo o papai catando sabonete para outro? Então não, ele, Eduardinho, vai com os coleguinhas dele, da idade dele, catar o sabonete na Papuda. E o pai vai também, noutra hora. Então na Papuda tudo pode ser organizado, né? Não vai criar problema dentro das Forças Armadas. Então, tudo indica, gente, que as coisas estão indo por um bom caminho. Espero que seja a Papuda mesmo, e a boa família brasileira do tipo do Bolsonaro fique acolhida num lugar preparado para ela. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta. Espera. Um minuto. Dá um aviso. 2 avisos. O livro Capitalismo 4.0, pegue nas livrarias, né? Já está em todas. Se não chegou na sua, encomende. E está na Amazon. E não esqueça de ir lá na Amazon dar as estrelinhas para o livro. Tem que pôr as estrelinhas. Tem um outro aviso. É que nós estamos com um podcast, o Filomed. E já tem um episódio com a professora Elgária Matos, famosa filósofa,
O próximo é com o professor Dalbor. Vai lá agora, ó, tá aqui o endereço, ó, Filomed. Vai lá, se inscreve no canal e já assiste o primeiro episódio. É isso. Pega o livro aí pra mim, coruja. Cadê o livro? Cadê o livro?